Em exame nesta Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei da Câmara de número 27 de 2016 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso 15 do artigo 48 da Constituição Federal e da outras providências. Nos termos do artigo 1º da proposta, o subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso 15, artigo 48 da Constituição Federal, corresponderá aos seguintes valores. Primeiro, R$ 36.713,88 a partir de 1º de junho de 2016. Segundo, R$ 39.293,32 a partir de 1º de janeiro de 2017. O artigo 2º do PLC determina que as despesas resultantes da aplicação da lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União. Já o artigo 3º estabelece que a implementação do disposto na lei observará o artigo 169 da Constituição Federal, que determina que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, sendo que tais limites foram definidos pela Lei Complementar número 101, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 4º trata da cláusula de vigência da lei, determinando que ela entrará em vigor na data de sua publicação. A matéria tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde foi avocada a relatoria pelo presidente da comissão, que apresentou o relatório favorável, sendo seguida concedida vista coletiva. Sendo em seguida concedida vista coletiva. Em 7 de julho de 2016, apresentei ainda na Comissão de Constituição e Justiça voto em separado, contrário à matéria, por entender que, como o projeto trata de elevação de gasto com o pessoal, ele se sujeita ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, que exige, determina autorização específica e prévia dotação orçamentária suficiente para atender o aumento proposto. Nesse sentido, as estimativas do próprio Supremo Tribunal Federal apresentavam inconsistências com relação ao seu custo estimado, não sendo adequadas aos valores autorizados no anexo 5 da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016, além da utilização de valores inadequados para o parâmetro da receita corrente líquida, o que alterou a aferição dos limites para a despesa com o pessoal. Não obstante essa manifestação e esses vícios materiais objetivos, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório favorável do relator, que passou a constituir parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Nos termos do inciso 1º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Econômicos opinar sobre o aspecto econômico e financeiro das matérias que estão a ela submetidas. Como o presente projeto trata do reajuste de subsídio, configurando elevação de gasto com pessoal, o mesmo se sujeita ao disposto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, que exige autorização específica e prévia dotação orçamentária suficiente para atender ao aumento proposto. A Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, também traz disposições claras acerca dos atos que tratam de aumento de despesa de pessoal em seu artigo 21, consagrando que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000 e o disposto no inciso 8º do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Os referidos artigos, entre outras exigências, determinam que
A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Segundo, a estimativa de que trata o inciso 1º do CAP será acompanhado das premissas e metodologia de cálculo utilizados. Tais exigências são reiteradas e detalhadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe, em seus artigos 98, artigo 113, as proposições legislativas e respectivas emendas conforme o artigo 59 da Constituição Federal, que direta ou indiretamente importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão estar acompanhados de estimativas desses efeitos no exercício em que entrar em vigor e nos 2 subsequentes, detalhando a memória de cálculo respectiva e correspondente compensação para efeito de adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais que regem a matéria. Ainda no seu parágrafo 6º, senador Fernando Bezerra Coelho, será considerado incompatível, senador Moca, a proposição que alterar gastos com pessoal nos termos do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, concedendo aumento que resulte em b. despesa por poder ou órgão acima dos limites estabelecidos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, senador Benedito de Lira, com o intuito de atender ao regramento citado. No dia 28 de junho, foi encaminhado pelo Conselho Nacional de Justiça o ofício de número 15/GP, de 14 de junho de 2016, em que são enviadas as estimativas referentes ao aumento com as memórias, para que nós pudéssemos proceder toda a análise de impacto. Como exaustivamente discutido, não só na CCJ, mas também nesta comissão, por ocasião da análise do PLC 29 e em audiência pública com o ministro interino do Planejamento, as estimativas apresentadas pelo próprio Poder Judiciário apresentavam inconsistências com relação ao seu custo estimado, que não estavam adequados aos valores autorizados no anexo 5º da Lei Orçamentária Anual. Com relação a este ponto, não obstante não ter sido enviado nova estimativa, restou esclarecido na citada audiência pública que havia uma inconsistência naquela projeção e que a mesma atenderia ao disposto no artigo 169 da Constituição Federal. No entanto, foi confirmado também a utilização de valores inadequados como parâmetro da receita corrente líquida, o que altera a aferição dos limites. Eu gostaria de pedir silêncio à comissão, por favor. Principalmente a assessoria que está nas laterais, quem está nos acompanhando, senão nós vamos ter que esvaziar a comissão para que o senador possa fazer a leitura do seu relatório. As projeções do Judiciário, anexada a este projeto de lei complementar, utilizaram o valor estimado para 2016, presente na proposta orçamentária de 2016, ou seja, usam o valor de 741.906.616 bilhões. No entanto, o artigo 113, parágrafo 10 da LDO, determina que deve ser utilizado a receita corrente líquida constante do relatório de gestão do momento da avaliação. O artigo 113, senhora presidente, em seu parágrafo 10, consagra que, para fins da avaliação demandada pela linha B do inciso 2º do parágrafo 6º e cálculo da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, será utilizada a receita corrente líquida constante do relatório de gestão fiscal do momento da avaliação, insisto.
No caso, o último relatório de gestão fiscal disponível de abril de 2016... No caso do último relatório de gestão fiscal disponível de abril de 2016, traz um valor da receita corrente líquida igual a 700,4 bilhões. Esses valores diferem em mais de 40 bilhões entre aquilo que determina a lei e aquilo que foi encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal. Isto representa uma diferença maior da receita corrente líquida de mais de 5% em relação ao que deveria ter sido utilizado, o que altera a aferição dos limites para a despesa com pessoal. Segundo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite para despesas com pessoal do Poder Judiciário da União é de 6% da receita corrente líquida. Além desse limite global, cada órgão do Poder Judiciário tem limites específicos. No caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é fixado o limite de 0,275 da receita corrente líquida. Assim, a proposição não pode levar em nenhum dos órgãos afetados pela matéria nem a ultrapassagem do limite total de despesas com o pessoal, conforme artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nem a ultrapassagem do limite prudencial, artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. O demonstrativo encaminhado pelo Poder Judiciário atestava que nenhum dos órgãos do Poder Judiciário da União ultrapassaria tais limites. No entanto, é necessário retificarmos, corrigirmos o valor da receita corrente líquida para 700,4 bilhões, que consta do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2016, conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste caso, e utilizando todas as demais estimativas e hipóteses ali presentes, pode-se notar que, no caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o limite de despesa com pessoal ultrapassa o limite prudencial em 2018 e o limite total em 2019. Neste caso, chamo a atenção, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, neste caso, de acordo com o já citado artigo 113 da LDO, a presente proposição é considerada incompatível por ultrapassar os limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 22, parágrafo único, uma vez ultrapassado o limite prudencial, observem vossas excelências, ficam vedados as concessões de reajustes, criação de cargos e contratação de pessoal a qualquer título, dentre outras restrições ali descritas. Em meu relatório, senhora presidente, eu transcrevo ipsilíteres o que determina o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, consagrando a incompatibilidade desta proposta. Ademais, ao analisarmos o PLC 27, não estamos analisando apenas, e eu chamo a atenção de Vossa Excelência, presidente, e com muita humildade das senhoras e dos senhores senadores, nós não estamos analisando apenas o reajuste para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não. Este é um projeto de lei que tem amplo impacto econômico na folha de pagamento do funcionalismo público, na esfera federal, estadual e municipal, inclusive. Como é sabido, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é um dos mais importantes parâmetros remuneratórios do país, em função das várias vinculações constitucionais que geram o chamado efeito cascata, tanto no âmbito da União como dos demais entes federados. Nunca é demais lembrar que esta casa é a casa que representa os estados brasileiros, que representa a Federação Brasileira, e tudo aquilo que impacta a realidade fiscal e econômica dos nossos estados precisam, por obrigação, por ofício, ser considerado. No âmbito federal, o artigo 93, inciso 5º da Constituição Federal,
traz a regra de vinculação entre os subsídios dos demais magistrados e do ministro do Supremo Tribunal Federal. No caso dos estados, historicamente tais reajustes seriam definidos por lei de cada unidade da federação, conforme o comando constitucional. Entretanto, em 3 de março de 2015, o plenário do Conselho Nacional de Justiça ratificou o liminar que estabelece o reajuste automático da remuneração da magistratura estadual quando do reajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, fazendo necessário considerar esse impacto quando da apreciação desses projetos de lei. Também, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, os ministros do Tribunal de Contas da União têm os seus salários vinculados aos subsídios pagos no Judiciário, conforme consagrado no artigo 73, parágrafo 3º da Constituição Federal. Além dessas vinculações, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal também representa o teto remuneratório de todos os servidores públicos, conforme o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que também transcrevo em meu relatório para que todos possam, se desejarem, eu acho que deveriam manusear e processar a leitura adequada em razão disso que estamos aqui consagrando. Desta maneira, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o reajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal resultará em um impacto bilionário nas contas públicas da União, dos estados e, pasmem, até dos nossos municípios. A partir da sua aprovação, abre-se porta para que sejam reajustados todos os demais salários no setor público, inclusive os salários de deputados federais, senadores, deputados estaduais e assim por diante. O que sabemos historicamente acontece num segundo momento, para além de juízes, desembargadores e etc. No âmbito da União, a elevação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal impacta diretamente o subsídio da magistratura federal e dos ministros do Tribunal de Contas da União, mas também eleva o teto de remuneração de todos os servidores públicos federais. Além disso, há o efeito cascata, decorrente da vinculação automática entre o subsídio da magistratura estadual e o subsídio da magistratura federal. De maneira semelhante, a elevação da remuneração dos ministros do TCU gera elevação dos subsídios dos conselheiros dos tribunais de contas estaduais. Adicionalmente, a elevação do teto federal também gera elevação do teto estadual. Tudo isso impactando gravemente as contas dos estados e até dos nossos municípios. Estimativa, senhora presidente, da Consultoria de Orçamento do Senado aponta que a aprovação deste projeto, considerando todo o seu impacto de vinculação e de cascata, gerará um impacto para o setor público brasileiro da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Portanto, não estamos simplesmente aumentando o teto de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos escancarando a porteira para que um sem fim de aumentos possam acontecer num gravíssimo e dramático desafio da quadra fiscal brasileira. Apenas na União, a despesa estimada supera 2 bilhões a 1 bilhão 210 milhões de reais, graças à sua repercussão sobre os salários dos demais juízes federais, ministros do TCU e elevação do teto do funcionalismo. Nos estados, apenas com a elevação do subsídio da magistratura estadual, estima-se um outro impacto anual superior a 1 bilhão 230 milhões de reais nas despesas de todos os estados. Já a elevação do teto para os estados irá implicar em um custo adicional superior a 1 bilhão de reais, tendo em vista que, por decisão do CNJ, o reajuste do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal deverá
deverá repercutir automaticamente na remuneração da magistratura estadual, precisamos analisar também o impacto deste projeto no atendimento aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal no Poder Judiciário em nossos estados. Segundo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite para despesas com pessoal do Poder Judiciário Estadual é de 6% da receita corrente líquida dos estados. No entanto, alguns estados já estão descumprindo os limites ou estão muito próximos de fazê-los e poderão ultrapassá-los com a aprovação deste projeto de lei. Eu anexo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, uma planilha detalhada de todos os nossos tribunais de justiça e de todos os ministérios públicos estaduais vis-a-vis sobre esses limites que estou aqui afirmando. Levantamento feito junto ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF, mostra, por exemplo, que o Tribunal de Justiça do meu estado, do Estado do Espírito Santo, já ultrapassou o limite máximo fixado de lei, apresentando despesa atual equivalente a 6,2% da receita corrente líquida. Ou seja, se o tribunal do meu próprio estado já ultrapassou esse limite, e esses limites, por óbvio, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, terá impacto automático, é óbvio que nós estamos tratando aqui de matéria incompatível pela vinculação e pelo efeito cascata. Mas não apenas o meu estado. Dois outros estados, Tocantins e Paraíba, já ultrapassaram também o limite prudencial de 5,7% da receita corrente líquida. Outros 4 estados, a saber, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e Maranhão, já ultrapassaram o limite do alerta e estão muito próximo do limite prudencial. A aprovação do reajuste proposto, afirmo, do PLC, irá agravar esta realidade à medida que nós estamos criando despesas sem indicar as fontes que irão financiar essas despesas. Situação semelhante também é observada com relação aos tribunais de contas estaduais. Atualmente, em 2 estados, Roraima e Maranhão, os tribunais de contas já apresentam despesas com pessoal acima do limite máximo fixado. Outros 8 tribunais de contas, Pernambuco, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Piauí e Rio Grande do Norte, já ultrapassaram o limite de alerta fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso dos ministérios públicos estaduais, a situação é ainda mais grave. Mais da metade dos estados que apresentam informações fiscais disponíveis já estão com despesas de pessoal de seus ministérios públicos acima do limite de alerta determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com as informações mais recentes disponíveis, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte já ultrapassou o limite máximo fixado de 2%. E outros 4 estados, Amapá, Goiás, Paraíba e Rondônia, já ultrapassaram o limite prudencial de 1,9% da Lei de Responsabilidade da receita corrente líquida. Outros 8 estados, a saber, Maranhão, Santa Catarina, Ceará, Piauí, Tocantins, Minas Gerais, Roraima, Espírito Santo, já ultrapassaram o limite de alerta e estão muito próximos do limite prudencial. Ademais, o Senado Federal vem reafirmando o entendimento de somente aprovar medidas que gerem aumento de custos para os estados quando houver a compensação financeira ou nova fonte de recursos. Exemplos de posicionamento nesse sentido foram as aprovações no plenário do Senado das propostas de emenda constitucional número 84 de 2015 e 128 de 2015. A proposta de emenda constitucional aprovada nesta Casa
de número 128, consagra que não se admitirá imposição ou transferência de qualquer encargo financeiro, inclusive decorrente da prestação de serviço público e despesas de pessoal e seus encargos para a União, os estados e o DF ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados, aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo. Ou seja, nós próprios, senadores, já aprovamos aqui emendas à Constituição Federal, determinando que qualquer tipo de despesa que gerarmos para estados e municípios, nós estamos obrigados a sinalizar qual será a fonte que irá compensar essas despesas adicionais. E, obviamente, este projeto não traz a alternativa de compensação para os estados cobrirem essas despesas. Diante da atual crise econômica, nada poderia ser menos recomendável do que aprovarmos a elevação de despesas primárias do setor público, sem considerar os seus efeitos sobre os demais entes da federação. Há muito pouco tempo, recebemos aqui nessa mesma comissão representantes do Ministério da Fazenda que nos mostraram um grave diagnóstico sobre a economia brasileira. A despesa pública do Brasil em relação ao PIB já é mais elevada do que a média dos países desenvolvidos. E nos últimos anos, apesar da queda de receita líquida do governo central, as suas despesas continuam subindo. Tudo indica que estamos caminhando para termos 4 anos seguidos de rombos fiscais. Nesse contexto, é fácil notar que o dinheiro necessário para o pagamento dos reajustes não existe no caixa do governo, exigindo que o mesmo seja financiado ou por mais impostos ou por mais dívida, ou uma coisa ou outra. O resultado do desastre econômico pelo qual estamos passando é a deterioração de todos os indicadores fiscais e o aumento da inflação e do desemprego. Nessa situação, a maior parte da população brasileira não está lutando por reajuste, mas sim para a manutenção dos seus empregos. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego continua aumentando no segundo trimestre de 2016, atingido a 11,6%, ou seja, são quase 12 milhões de brasileiros. Senador Ferraz, um minuto. Presidente, nós somos refém de um interruptor de energia, o que é isso? Nós estamos com um problema lá atrás. Eu queria pedir para o pessoal não encostar no interruptor de energia. Nós temos um interruptor lá atrás e outro aqui na frente. Tem muita gente aqui. Não há necessidade de sair, eu só peço 10 minutos apagar a luz. Peço que, inclusive, a segurança possa ter alguém que fique lá e possa pedir para o pessoal não encostar no interruptor. Nós temos condições de fazer a sessão aqui com todo mundo presente. Eu peço para alguém providenciar que ligue a luz novamente e não encostar. Interrompe. A conjuntura econômica atual de grave crise exige a necessidade de um sacrifício compartilhada pelo conjunto da sociedade, inclusive da parcela mais bem remunerada do setor público, que não sofre as mazelas do desemprego em função da estabilidade. O Congresso deve se pautar pela realidade e pelos clamores da sociedade e não ceder às pressões de grupos corporativos organizados. A realidade dos estados, infelizmente, também se apresenta delicada. Vários já estão atrasando ou parcelando o salário dos seus funcionários. É o caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que decretou recentemente o estado de calamidade pública por conta da sua situação para lá de financeira, já econômica. Uma nova renegociação das dívidas estaduais está sendo feita em busca de um alívio temporário para as finanças estaduais. É com esta realidade da vida real que nós precisamos lidar. Mesmo reconhecendo a inegável importância de remunerarmos de maneira adequada os membros de nossa mais alta corte, não podemos deixar de considerar que isso significaria impor ônus adicional às já combalidas finanças estaduais. Como? Como aprovar agora um reajuste que irá impor ainda mais ônus
para os estados que estão, neste momento, pedindo socorro e moratória ao governo federal de suas dívidas. Não estamos aqui falando apenas de aumento para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Se fosse apenas isso, o impacto seria inferior a R$1 milhão por ano. Estamos falando, sim, de um complexo sistema de vinculações automáticas nas 3 esferas de governo que levam a este impacto bilionário. Não podemos nos esquecer ainda que a decisão tomada neste projeto de lei irá influenciar também o que será decidido para o caso do subsídio do Procurador-Geral da República, que, apesar de não ser ou não ter vinculação legal, historicamente tem sido fixado no mesmo valor do subsídio do Supremo Tribunal Federal. Este aumento também gera impacto sobre os estados por conta das novas vinculações automáticas. É chegada a hora, inclusive, de rediscutirmos todas essas vinculações salariais aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se continuarmos a ignorar esta realidade, se continuarmos fazendo cara de paisagem, estaremos caminhando a passos largos para um país em que temos muitos direitos, estaremos repletos de direitos, mas que não há recursos para honrá-los. Desta forma, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, entendemos que esta matéria, esta proposta, ela é inoportuna e intempestiva. A majoração dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, recomendar a sua rejeição por todos os dados, por todos os números, por todos os elementos e indicativos que nós apresentamos aqui em nosso relatório. Não apenas no mérito, mas existem questões formais, existem violações à lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que ao longo dos últimos anos, por violar a lei de responsabilidade fiscal, por violar as leis orçamentárias, o nosso país está mergulhado hoje numa realidade sem precedentes. Nós teremos que fazer uma escolha, se nós vamos fazer de conta que nada está acontecendo ou se vamos insistir nessa marcha insensata. Por isso mesmo, e diante do exposto, é que considero que, considerando o artigo 113 da LDO de 2016, que manifesta o voto contrário ao projeto de lei da Câmara de número 27 de 2016, em que pese a impaciência lamentável do senador Lindenberg, anexando, senhora presidente, todos os dados, todas as listas que levam em consideração o impacto que eu aqui afirmei. Todos esses dados constam do meu relatório para análise das senhoras e dos senhores senadores. Muito obrigado.